Narrativas Compartilhadas, continua ouvindo então o professor Fernando Negrão, contando agora o percurso dele logo depois da SBT, vindo para Sorocaba. Vamos lá, professor Fernando. Muito bem. Aí chegamos ao ano de 1996. Era mais ou menos maio de 96, quando eu recebi um convite do Boris Casoy. O Boris estava saindo do SBT, indo para a TV Record. Estavam movimentando a imprensa das emissoras de TV. Essa transferência dele, a Record estava reestruturando totalmente a emissora. O Boris me ligou pedindo para que eu fosse diretor de rede da Record. Tá? Então, o que era? Eu iria para a Record, quando o diretor de rede era o cara que ficaria responsável por todas as praças. Então, eu iria trabalhar com ele na Record, coordenando todas as emissoras afiliadas da TV Record na questão do jornalismo. Tudo que viria de material das praças, tá? De imaginar São Luís, Rio Grande do Sul, do Brasil todo, esse material chegaria para a coordenação de rede, que eu ficaria responsável, e eu decidiria o que iria para o ar ou não no Jornal da Record a nível nacional. Tá? Era uma proposta muito boa, financeiramente muito interessante, porém eu teria que ir para São Paulo. Aí volta aquela questão de que eu disse que eu tenho pavor de São Paulo. Não gostava de São Paulo, às vezes que eu ia para São Paulo pelo SBT, tá? Eu saía do hotel, ia para a emissora, da emissora voltava para o hotel, tá? E comia até no próprio hotel, porque não gostava, não tinha satisfação nenhuma de ir para São Paulo, nem para passear. Bom, então, mas eu estava recém-casado, casado em janeiro, isso era maio, eu tinha que repensar, minha esposa era funcionária pública concursada, a Bia. Ela estava ainda terminando a PUC em Campinas, ela estava terminando o último ano de pedagogia. E você tinha quantos anos? Eu já estava com 26 anos. 26. Não, 26 não, eu estava com 28 anos. 28 anos. Falei, bom, o que a gente vai fazer nessa época? Vamos ver como é que... Enfim. Aí, vou refletir. Aí, foi uma questão de 1 ou 2 dias... Recebi também uma ligação na minha casa do professor Aldo Vanucchi. O professor Aldo me ligou, ele se identificou, olha, aqui é o Aldo Vanucchi. Eu falei, pois não, o senhor é professor da Uniso, né, em Sorocaba, Então, olha, eu gostaria de conversar com você porque nós montamos a Uniso e eu estou precisando de professor aqui de fotografia. E não tenho ninguém graduado em Sorocaba, em jornalismo, que dá de fotografia, o seu irmão falou que você é jornalista, tal. Eu queria conversar com você se você tem interesse em pegar as aulas de fotografia aqui. Falei, bom, será que dá para conciliar, dar aula aqui? Porque nesse período, Roberto, eu cheguei a dar aula em Pouso Alegre. Tá? Na época que eu estava no SBT, eu ministrei durante 1 ano a aula em Pouso Alegre de telejornalismo e fotojornalismo. Pouso Alegre, dava mais ou menos umas 3 horas de distância de Campinas, tá? Então, vinha um carro da faculdade me pegar na sexta-feira, eu trabalhava sexta-feira até as 2 horas da tarde, o carro me pegava, eu ministrava aula à noite e sábado de manhã. Daí o carro me trazia de volta no sábado à tarde. Então, eu já tinha eu tinha virado professor, tá? Com a minha experiência, tá? Sem titulação nenhuma, só com a graduação. Mas a faculdade estava começando também, era a primeira turma de jornalismo lá de Pouso Alegre. Então eu ministrei aula naquela faculdade quando o curso estava começando. Bom, então eu já tinha uma certa experiência no ensino superior, me interessei e vim conversar com o professor Aldo. Eu já tinha ido na Record conversar com o Boris, sabia da proposta, vim conversar com o professor Aldo também para ver qual era a proposta. Bom, e foi numa coincidência, porque quando eu cheguei a conversar com o professor Aldo, ele viu o meu currículo, ele me levou, logo depois da nossa conversa, para conversar na Fundação Dom Aguirre, ele me atendeu ali no campo Seminário. Atravessava um corredor, chegava na Fundação. Chegou na Fundação, me apresentou ali para a direção da Fundação, falou, olha, a gente precisa montar um laboratório de comunicação e o professor aqui me chamou de professor já, ele já tem experiência em rádio, televisão, fotografia, tal, e a gente pode contratá-lo aí para coordenar o projeto da implantação do laboratório, porque a gente tem um projeto aqui, mas não tem quem fique aqui responsável. A gente comprou o projeto, mas não tem quem faça.
Então tem que comprar os equipamentos e quem estava até então tinha saído, né? Foi uma época que alguns professores tinham acabado de sair da faculdade. E se eu podia ficar, ele fez uma proposta para mim que, por incrível que pareça, ela era mais interessante do que eu ir para São Paulo. Sei. Porque ir para São Paulo, o custo de São Paulo era muito alto. Morar em São Paulo, deslocamento em São Paulo, enfim, eu também, outra vez, eu lembrei do meu pai sentar e fazer a conta. Minha esposa sair do emprego. Bom, vir para Sorocaba para mim era uma alegria, estar perto dos meus pais de novo. Aqui eu teria uma qualidade de vida melhor e vim para Sorocaba. A Uniso tinha 1 ano, né? 1 ano. Eu falei, eu tenho certeza de que a sua universidade vai dar certo e eu tenho certeza que eu vou começar uma carreira aqui dentro dessa universidade e vai ser uma carreira muito próspera. E eu entrei, Roberto, naquele porão do seminário, sozinho, e ali eu visualizei tudo que seria um mega projeto de um estúdio de rádio, televisão e fotografia. Eu olhava cada canto e falei, olha, aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer isso, dá para fazer isso aqui, tá? E aí tem um funcionário que era do Multimeios, o Alessandro Lopes. O Alessandro sabia catalogar fita, tá? E aí eu falei, preciso de alguém para me ajudar. E aí esse Alessandro veio para mim. Falei, você tem experiência? Ele falou, eu faço filmagem de palestra. Eu falei, tá excelente já, tá? Então imagina alguém que veio da televisão como eu, com a dinâmica de televisão, de coordenar a equipe de televisão, com um projeto de coordenar uma rede de televisão, tem um menino que sabia filmar palestra. Falei, mas vamos lá, é você mesmo que vai estar comigo então a partir de agora. Então você vai me ajudar a montar uma estrutura de uma prática do laboratório de comunicação. O Alessandro abraçou. Tá? Aí eu peguei o projeto que a universidade tinha já adquirido, era extremamente modesto. Voltei a falar com o professor Aldo outra vez, falei, professor Aldo, olha, eu preciso conhecer as outras instituições, mas eu estou vendo que isso aqui é muito modesto. Por um projeto que se sonha com a Uniso, isso aqui não dá, é uma coisa muito simplista. Falou, você tem liberdade, veja onde você quer ir. Então, eu fiz uma pesquisa e você veja que estamos falando em 96, que nós não tínhamos hoje internet, Google, que você põe lá e você recebe na tela. Tem que ir até o lugar. Bom, então a referência para mim era voltar para a PUC, ver o que estava acontecendo na PUC em Campinas. A Unimep era uma referência. Aí, na Unimep, falaram, olha, quem está top e está inaugurando agora uma estrutura maravilhosa de curso de comunicação, no Rio Grande do Sul, a PUC, né? Era uma universidade no Rio Grande do Sul, não era PUC, era uma universidade que me está falando o nome agora, lá no Rio Grande do Sul, que vai ser uma referência. Bom, eu falei, então eu vou lá no Rio Grande do Sul para conhecer. Não era Unixul também? Unixul. É Unixul, exatamente. Unixul era top, Unixul. Tá? Então já você facilitava, tinha uma secretária, falei, olha, preciso ir para o Unixul. Ela já comprou passagem, viu hotel para mim, tá? Mas era questão assim, de 2, 3 dias eu já estava indo. Fiz contato ao Unixul, abriram as portas da faculdade. Fantástico. E eu fui para a inauguração do laboratório de comunicação deles. Mas uma coisa maravilhosa, estrondosa, eu levava uma máquina, fotografava tudo aquilo, vi o fornecedor deles. Bom, voltei para Sorocaba, deslumbrado com tudo aquilo, tive reuniões com a reitoria da universidade. Aí falei, senhores, olha, isso é o projeto novo que nós vamos fazer. Quanto vai ficar? Falei o valor de $1 milhão. A reitoria quase caiu de costas. $1 milhão foi $1 milhão. Chegou na Fundação Dom Aguirre, a Fundação Dom Aguirre falou para mim assim, aprovado. Fantástico. Esse é o projeto do Laboratório de Comunicação que a Universidade de Sorocaba tem, porque a Universidade de Sorocaba vai ser referência hoje no país. Sim. Pode fazer o projeto, né? Então, contratamos os melhores engenheiros, contratamos os melhores equipamentos. Enfim, Roberto, então foi uma satisfação gigante. Na hora que nós montamos o laboratório, o país estava de olho na gente. Tá? Tanto é que nós inauguramos o estúdio de rádio, a nossa revista dos 25 anos acaba de ficar pronta, está lá na revista. Quando nós inauguramos o estúdio de rádio, dia 15 de agosto de 1987, ou seja, exatamente um ano depois que eu cheguei, o estúdio de rádio foi inaugurado ao vivo,
pelas 3 emissoras de rádio da cidade. A Rádio CBN, a Rádio Ipanema, que na época era a Rádio Jovem Pan, e a Rádio Cruzeiro FM. Pela primeira vez na história, as 3 emissoras entraram em cadeia de dentro do estúdio de rádio da Uniso para mostrar o perfil e o potencial do estúdio de rádio da universidade. Sim. Tá? Sim. Então estamos inaugurando o estúdio, estamos falando ao vivo de dentro do estúdio de rádio da Universidade de Sorocaba, mostrando o potencial de que a universidade não veio para fazer um estúdio de faz de conta. Então a aula aqui não, é um estúdio onde o aluno vai ter uma estrutura prática de verdade. Tá? Então o que eu falo hoje, além de nós termos professores que são qualificados como mestres e doutores com conhecimento na área, o aluno tem essa parte prática que é maravilhosa, que ele tem a aula com equipamento que ele vai ter hoje a possibilidade de estar aqui na Globo, no SBT, na Record, na TV Cultura, na CNN, na NHK do Japão, com as mesmas características da Rádio Globo, enfim, aonde ele for. Tá? Isso eu faço questão sempre. Eu faço enquanto que era coordenador, tenho certeza que o Luiz Rodrigues, que está me sucedendo agora, vai fazer também. Tá? Porque na hora que a gente leva para a reitoria a compra de equipamento justifica, tá? Então isso sempre é colocado. Tá? E tanto é que esse laboratório que nós estamos gravando hoje já é a 3ª geração que eu faço. Tá? Então nós fizemos a primeira, que era essa referência maravilhosa. Daí nós fizemos, inclusive chegamos a fazer transmissão ao vivo pela TV Globo, de dentro do nosso estúdio. Tá? Eu lembro que a TV Globo chegou a falar assim, olha, eles encostaram o caminhão de reportagem do lado do estúdio e plugaram na nossa mesa. Falou, viu, tá pronto, você só não tem antena. O resto, né? Lá no seminário. No seminário. A antena que a gente tem, vocês têm tudo aqui, tá? Nós fizemos então essa transmissão. Outras tantas, transmissão para a Rede Vida nós fizemos, enfim, então nós temos essa estrutura top. Aí nós fizemos, depois nós saímos do seminário e viemos para a cidade universitária. Mudamos a geração, já fomos para uma geração mix digital. Saímos de um sistema analógico, que é o que existia, né, de fitas, já viemos para um sistema DVCAM no formato já quase digital, que era uma evolução. E aí nós inauguramos há um ano o sistema 100% digital, Full HD, e já com possibilidade, com equipamento inclusive, no formato 4K. Porque a gente sabe que isso vai ficar, essa gravação vai ficar para a eternidade. Então, quando a gente está falando agora, em final de setembro de 2019, em 4K, alguém vai falar, puxa vida, tá, já se falava em 4K naquela época? Já. Sim. A Uniso já tem, o estúdio de TV já grava em 4K. Certo. Ok. A sua experiência lá no seminário, você era o coordenador, professor, né? Sempre. E durante aquele período e depois a passagem para a cidade universitária. E aí, você falou nessa tudo, aí você me apresentou também como mestre de cerimônia. É verdade. Então, além de estar professor, sempre fiz questão de estar na sala de aula, coordenando o laboratório de comunicação. Foi muito interessante, porque como jornalista, como radialista, tá? Então essa forma de me expressar, de ser desinibido, tá? Fez com que muitas vezes eu, de forma meio que automática, né? Eu comecei a apresentar alguns eventos na faculdade, sempre sucedendo você. Você era o titular, eu era o seu reserva. Não, né? Era você, eu estava auxiliando. Só. E aí o que acabou acontecendo? A gente começou, a Uniso começou a ter as formaturas. Por quê? Ora, a Uniso tem as formaturas? Porque não existia formatura na Uniso, existia a formatura das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, enfim, era uma outra dinâmica. Então, em 98, começaram as formaturas da Uniso, com a dinâmica do passado, das faculdades de filosofia. E eu percebi que aquela dinâmica estava um pouco ultrapassada. Então, foi uma dinâmica que as primeiras colações de grau não deram muito certo. Algumas coisas de protocolo e cerimonial faltavam, porque nós estávamos numa universidade, não era mais o curso isolado.
né? Então, a gente cometeu algumas gafes. Eu lembro de um protocolo que o prefeito ficou sentado na segunda fileira, deputados vinham prestigiar e não eram lembrados pelo cerimonial da universidade, porque era feito pela secretaria. E eu, percebendo isso, me coloquei como um colaborador. Falei, olha, será que eu posso colaborar para ajudar a fazer o roteiro? Daí eu lembro que a dona Armelinda, né, falou, olha, se você não só fizer o roteiro, como se você quiser apresentar, para mim vai ser uma bênção. Porque aí eu faço toda a parte da secretaria, que é de minha responsabilidade, que é grande, por sinal, que era enorme, né? E você apresenta a formatura. Você pode? Posso. Roberto, para mim é uma satisfação enorme apresentar a formatura. Então eu apresento formaturas da Uniso há 20 anos, há 22 anos, tá? Toda a colação de grau eu apresento, tá? E hoje nós temos uma dinâmica diferenciada de colação de grau, que hoje as colações de grau a gente faz uma sequência com um menor número de alunos, tá? Que é uma outra característica que foi desenvolvida pelo novo reitor, que é o professor Dr. Rogério Augusto Profeta. Primeiro que ele trouxe a formatura para dentro da universidade. Isso foi muito interessante. Então nós acolhemos a colação de grau dentro da própria instituição. Então o aluno, ele cola grau hoje dentro da própria escola. Porque como ela era uma atividade muito grande, nós não temos um mega auditório para 1.000 pessoas, como Monteiro Lobato ou o Clube União Recreativo, então a gente tinha que fazer fora. Agora, como a gente faz uma série de colações e com um público menor, né, para um número menor de alunos, no máximo 100 de cada vez, então conseguimos absorver com tranquilidade e com esse espaço de conforto. E outra, o aluno acaba a colação de grau, ele leva os pais, parentes, para passear na faculdade, que para muitos é a primeira vez que vem. Exato. Então eles vão conhecer a sala onde o menino estudou, onde a menina teve aula, conhece o laboratório onde eles tiveram aula prática. Então a gente percebe que é muito legal isso. Tá? Essa acolhida, essa sacada que a reitoria teve através do reitor foi muito boa. E tem aí que foi a novidade que a gente implantou no final do ano passado para cá. As nossas formaturas são transmitidas ao vivo como um programa de televisão. Sim. Tá? Nós temos 4 câmeras hoje, tá, de TV transmitida. Então lá é um formato de um programa de televisão. Então onde eu sou ali, não só mestre de cerimônia, sou apresentador. Sim. Então a gente entra na dinâmica de um programa com abertura, tá? Então ela segue o risco e o protocolo de uma colação de grau, que toda a formalidade disso. Então, mas ela tem a pegada de um programa, então ela tem a trilha sonora de um programa, tem as informações do que está acontecendo para quem está assistindo, as turmas que estão colando grau, o nome das pessoas que estão falando, tá? Então ela é um perfil de um programa de televisão. Tá? E você pode assistir ao vivo pela TV Uniso. Então quem tem uma Smart TV na sua casa, que todo mundo tem hoje, uma Smart TV, você está no conforto do seu lar, numa TV de 32, 48, 60 polegadas, assistindo a formatura. E quantos são os retornos que a gente tem de pessoas de idade, que não podem vir aqui, pessoas adoentadas, né, que estão em casa, querem ver a formatura de seu ente querido, que está hoje lá assistindo. Tem gente que está preparando a festinha, né, já está lá na casa fazendo a recepção, assistindo a formatura, esperando o formando chegar. Tá? É uma delícia. O que a gente sempre percebeu o prazer com que você sempre fez as colações de grau, né? Sim, o cerimonial todo. Isso todo. Porque para a família é um momento importantíssimo, único, para o aluno, único, a aluna que se forma e também para a família. Falar o nome do aluno de forma correta e perfeita, quer seja formaturas que eu fiz com 300, leitura de 300 nomes, 400. Lá do Trujillo. 400 nomes. Do primeiro ao último nome você tem que falar com a mesma empolgação, porque ele é único para aquela família. Sim. Então você tem que estar com a mesma empolgação. Então hoje eu faço, de repente tem semana que eu faço formatura de segunda a sexta. E eu faço com a mesma empolgação, com o mesmo astral, com o mesmo humor, com a mesma satisfação. Porque para aquele menino, para aquela menina, para aquela família, é a hora, é o ápice. Tá? Então, isso para mim é muito prazeroso. Eu faço isso de coração. Isso para nós fica muito evidente. Ainda tem um final, um bloco mais curto, tá?
mas aí nós teremos mais um pouco da sua narrativa. Então, daqui a pouco continuamos.